Não tem nada mais frustrante do que você tá super empolgado, preparou a sessão por horas e horas, escreveu um roteiro gigante, preparou mapas pra caso aconteça alguma coisa, escreveu personagens, problemas e a história inteira, e seus jogadores estarem no celular, empilhando dados ou fazendo qualquer coisa que não seja estar imerso no seu RPG. Isso já deve ter acontecido com você, assim como aconteceu comigo e assim como vai acontecer com qualquer mestre de RPG. Eu sei que você pode falar que eu já fiz um vídeo parecido com isso, falando sobre os piores tipos de mestre, que são erros, mas não, esse vídeo aqui é mais algumas dicas coisas que eu aprendi, no caso, com o tempo jogando RPG. Alguns costumes ruins que eu tinha e que meus jogadores pegaram também, e algumas coisas que eu usei pra solucionar ele. Então esse é um vídeo um pouco mais tranquilo de acompanhar o raciocínio e bem menos rápido do que eram os outros vídeos, que eram dicas rápidas e não nada aprofundadas. Isso é muito comum com mestres iniciantes, e a dica principal pra esse tipo de coisa é mais simples do que parece. Ignore os resultados. RPG é tanto mecânica quanto RP. Eu sou um player barra mestre que ama a parte mecânica, tanto que muitas vezes eu pedia pros jogadores se eu podia fazer um personagem, porque eu gosto de ter a parte mecânica, mesmo que meu personagem não importasse pra história, e eu fizesse com que ele fosse nada importante pras escolhas do mundo, tipo, sempre as escolhas iam ser dos outros membros da equipe, não minha. Gosto da parada de XP e etc. Mas eu entendo que muita gente gosta de RP, assim como eu também hoje em dia valorizo muito o RP. Mas o principal problema que um mestre iniciante tem, assim como eu tinha, era de dosar os dois, tanto a parte mecânica quanto a parte do RP. E a primeira coisa que eu fiz pra resolver isso, de certa forma, foi parar de falar resultados. Pode parecer muito óbvio, mas ignore os números na hora de você narrar. É muito diferente quando você narra ele tirou um 20 e te acertou, e ele vai te dar um golpe cortando de cima pra baixo, e você toma 6 de dano. O inimigo vem correndo na sua direção, ele olha nos seus olhos, e você percebe que ele tá muito enfurecido com o que você acabou de fazer. Derrotou um possível aliado barra amigo próximo dele. Passa a perna no chão e tenta te dar um golpe preciso. Ele consegue te acertar. Ele pega a sua espada e faz um corte no seu peito. E aí você vai adaptar a sua narração de acordo com o dano. Se o dano foi muito severo, você fala. Ele faz um corte na diagonal profundo no seu peito. Parece que rasgou a sua armadura de couro. E você vê o sangue escorrendo e um pouco na espada dele. Por exemplo, se ele tirou um dano que deu um dano devastador no player. Agora, se ele deu um corte que seja fraco, ele consegue acertar e você sente a lâmina rasgando. Por esse, no impulso, você pula pra trás. Quase você sente que se aquela lâmina fosse um pouquinho mais profunda, ela tinha feito um corte desastroso em você. Você tem que adaptar a sua narração pro dano que tá acontecendo. E caso o inimigo erre, você vai, ao invés de falar que ele erra, você vai descrever que ele erra. O inimigo, ele vai na sua direção e ele tá tão cego de raiva que ele nem pensa direito. Ele tenta fazer um corte na diagonal no seu peito, porém você chega e... Isso foi um efeito de espada, tá? Finge que foi efeito de espada. Você bate a sua espada na espada dele e fica cravando força um contra o outro. Significa que, bom, ele não bateu sua CA, então ele não te acertou. Entende como tem o mesmo resultado, porém o impacto é totalmente diferente? E isso serve também para as perícias. Uma coisa que eu demorei para tirar esse costume dos meus jogadores, que eu vou tirar nessa nova mesa que a gente tá jogando: jogador não pede teste. Jogador descreve o que ele quer fazer. Um jogador, ele não vai chegar e... mestre, eu queria gerar percepção para descobrir o que, é que tem na sala. Não, ele vai falar: eu queria observar o que é que tem, o que, é que chama a minha atenção, se eu percebo que tem alguém me observando, se eu percebo que tem alguma coisa que chama a atenção do meu personagem em si. E aí sim, você pede um teste. Novamente, entra a parte que eu falei sobre a CA e acerto e erro dos inimigos ou acerto dos jogadores. Você não vai falar se ele passou no teste, vai descrever se ele passou ou não. E vai ser a mesma coisa com as perícias. Você não vai dizer se ele falhou ou se ele passou. Você vai descrever e aí o jogador vai saber se ele passou ou não. E se ele quiser usar uma habilidade, rolar um dado como um sortudo, caso ele falhe, você vai adaptar a sua narração pra ele. Vamos dar um exemplo. Um jogador, ele é um ladino, ele quer escalar uma casa. Ou ele vai falar que quer fazer isso, ou ele vai descrever que tá fazendo isso. E aí você pede o teste. Dependendo do resultado dele, vamos dizer que ele falhou. A letra era 20 e ele tirou 18. Você não vai falar que ele falhou. Pierre vai escalando pelas casas, bota a perna na janela, bota numa madeira que tá mais solta ali, e aí ele pega numa base perto do telhado. Só que essa telha tava solta. E aí, bum, você vai escorregando e caindo. Fica que ele falhou no teste. Obviamente ele falhou. Mas caso ele tenha um sortudo, você descreve, por exemplo, enquanto você tá caindo, você consegue se agarrar uma bandeira que tem na lateral da casa. Você consegue usar ela pra subir novamente no local, pegando dessa vez no local mais firme. Ele falhou e depois teve um sucesso por causa do sortudo. Entende? Basicamente tudo que eu disse aqui se resume à adaptação. Você vai adaptar a sua narração com os resultados da mesa. Isso vai dar uma imersão muito maior. Eu sei que pode ter um ou outro jogador que fique: meu Deus, eu passei ou não? Depende muito da sua narração, claro, da sua habilidade comunicativa. Mas com o tempo ele vai se acostumando e vai entender que se ele passou, o que ele quis fazer vai ter sido feito. Pode não ser da forma que ele quis, como por exemplo um dano devastador, mas se ele conseguiu abrir caminho, é porque ele passou. Assim como se ele tiver dado um golpe crítico, você
vai narrar de uma forma absurda. E isso também serve pra magias. Isso, ao invés de você falar que ele lança uma bola de fogo, você descreve que começa a crescer uma chama na mão dele de uma forma circular e vai aumentando, 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 e o calor ao redor da área vai pegando fogo, as plantas vão começando a aquecer, você vê elas murchando e que algumas tá até queimando. Aí você descreve tudo bonitinho, tudo legalzinho. Aí se o inimigo girar reflexo, você descreve no último momento que você arremessa, ele consegue pular um pouco pro lado. Você vê que ele ficou queimado a parte dos braços dele, mas ele conseguiu se jogar. E aí ele não foi 100% atingido por ela. Significa que ele passou no teste de reflexo da bola de fogo. Então essa pequena mudança na sua narração, que é a adaptação, vai simplesmente aumentar muito a imersão dos seus jogadores. E outra coisa que eu sempre digo é: incentive os jogadores a quererem fazer RP. Não dê 100% de liberdade. É uma coisa que eu aprendi: RPG é sim liberdade, mas você tem que dar um gancho pra isso acontecer. Uma coisa que acontece muito que quebra bastante a imersão é que você chega num bar e aí você fala: façam um RP de vocês. Eles não vão saber o que fazer, eles não sabem com o que falar, eles não sabem o que fazer necessariamente, eles vão ficar conversando até acontecer algo. O que você pode fazer? Chegou num bar, na hora que vocês abrem a porta, você nota que o taverneiro é um anão, que ele é cego de um olho e uma cicatriz enorme. Nota que tem uma gangue de motoqueiros na lateral esquerda, ele tá sentado bebendo, todos muito mal encarados, inclusive estão olhando pra vocês enquanto vocês entram. Do outro lado você vê aparentemente alguns guardas reais que estão fazendo alguma coisa, seja armando uma missão ou procurando aventureiros. E tem diversas pessoas bebendo, mulheres se divertindo, entre outras coisas. O que vocês fazem? Você deu um gancho pra eles. Eles podem ir falar com o dono do bar, que é um anão, que eles já sabem que é o dono do bar. Podem falar com a guarda real, eles podem ter ido falar com outras pessoas que estão pela mesa bebendo, eles podem ter falado com mulheres, eles podem ter falado com os motoqueiros. Você viu que eles vão continuar fazendo o que eles querem, porém eles tiveram um gancho pra isso? Dar 100% de liberdade à pessoa faz com que às vezes ela só não funcione, porque eles não vão saber exatamente o que fazer, tá ligado? Então você precisa dar aquele empurrãozinho de leve pra ele. Então eu acho que só essas dicas básicas já vão fazer seu universo ser muito mais vivo. Outra dica, que essa aqui é mais vilões: o mundo gira enquanto os jogadores estão fazendo algo. Arque um plano pro vilão, de ponto A, B, C. E dependendo de como vai decorrer as sessões dos jogadores, isso pode mudar as coisas. Você queria que os jogadores fossem pra uma vila, e o vilão estaria nessa vila, porém eles foram pra um caminho totalmente alternativo, foram pra uma floresta. Então o vilão, ele ia pra aquela vila e acabar encontrando jogadores. Isso é seu plano. Mas os jogadores não foram pra lá. Vai fazer o quê? Botar esse vilão na floresta? Não, você já tinha falado que ele ia estar na cidade. Então você faz ele ir pra cidade enquanto eles estão na floresta. E aí ele vai fazer o plano dele. Se der certo, dependendo do tempo que os jogadores ficarem na floresta, ficarem muito tempo, o vilão vai progredindo simplesmente sem dificuldades. E se os jogadores demorarem e depois forem, essa parte do plano do vilão já possa estar completo. Por exemplo, era um vilão que tava dominando e manipulando aos poucos. Os jogadores demoraram muito pra chegar na cidade. Então, bom, não tem motivo do porquê essa área já não está dominada por ele. Isso vai transformar o mundo muito mais vivo do que só adiar o encontro dele com o vilão porque eles não foram pra lá. Não, deixa o vilão ir pra lá, pô. Deixa os inimigos irem pra lá. Só mude as coisas. Se eles demoraram pra ir, os vilões já tinham ido, bom, os vilões já chegaram e eles já fizeram o que eles tinham pra fazer. Isso vai trazer o senso de urgência e consequência para as atitudes dos jogadores. E vai parecer que o mundo é mais vivo do que qualquer outra coisa. O vilão não parou porque o jogador não foi pra lá. Então eles vão começar a pensar melhor nas suas prioridades também. Além de, bom, putaria, dedo no cu e gritaria. Sem contar, óbvio, que descrição de cenário, essas coisas que, bom, você já sabe. E eu já falei em outro vídeo. É isso. Esse foi mais um vídeo rápido, quem diria, porque eu tô fazendo um especial de 1000 inscritos, então vai ser mais tempo, então pra não demorar tanto, tá aí o vídeo pra vocês. Valeu, tamo junto e dá like e se inscreve.